Vamos lá, terceiro ano, na matéria de História. Hoje vamos vivenciar um pouquinho sobre os tropeiros e os meios de transporte no Brasil colônia. Primeiro, durante o período do século XVII até o século XIX, quase todas as produções, quase tudo que era produzido como alimento, roupa, utensílio que a gente vem a utilizar em casa, que os brasileiros vinham a consumir, eram trazidos pelos tropeiros, ou que a gente chama de pessoas que levavam produtos de um lugar para outro, em grupo, em tropas. Dessa forma, eles recebiam o nome de tropeiros. E daí eles vendiam ou negociavam nas vilas e nas cidades daquela época. Daí, por isso que veio a surgir a primeira forma de comércio aqui no nosso país, realizado pelos tropeiros. E dessa forma, podemos dizer que foi a primeira forma que foi utilizada, da qual essas tropas, esses grupos de pessoas que negociavam, que iam em tropas, em grupos, eles iam em comitivas, ou seja, em grande grupo, do qual eles utilizavam cavalos e mulas no transporte das mercadorias, ou seja, eles botavam no lombo do cavalo ou das mulas a mercadoria e transportavam de um lugar para outro para que eles pudessem vender. Foi daí que surgiu a primeira forma de ambulante, ou o comércio ambulante, foi dessa forma. E daí, posteriormente, surgiu o que a gente chama de feiras, que teve início posteriormente, depois da compra e venda de mercadoria pelas tropas. Na região sul do Brasil, eles recebem o nome também de carreteiros. Eles transportavam aproximadamente 120 quilos em cada animal. Uma das tropas podiam transportar até 700 quilos em até 1 tonelada. Durante aquele período, eles viajavam sempre pela manhã e paravam de maneira breve para o descanso e para se alimentar. E à noite, todos eles paravam para dormir e reiniciar. E começava todo o processo da caminhada pela manhã. A viagem podia durar semanas, ou seja, 2, 3, 4 semanas. E daí, durante o período, eles enfrentavam frio, calor, sol e chuva. E muitas vezes eles eram atacados por animais selvagens. E às vezes eram assaltados, e as estradas muitas vezes eram na terra, que por sua vez eram muito mal conservadas, ou seja, cheias de buraco. Mesmo assim, eles conseguiam superar todas as dificuldades, todos os problemas, e conseguiam vender a sua mercadoria e ter seu lucro e chegar bem em casa e encontrar com a família novamente. Esse período da história aconteceu durante o período em que as pessoas transportavam a mercadoria no lombo de cavalos e mulas, onde os bois e cavalos
eram muito utilizados também, no caso dos bois, também eram muito utilizados durante aquela época, como meio de locomoção, já que já não existiam carros. Daí, eles muitas vezes davam o nome de picada às estradas da qual onde eles andavam, da qual eles eram abertas no mato, de golpe de falcão ou foice, para facilitar a trajetória deles. Naquela época, quem fazia esse processo de eliminação do percurso, ou criação do percurso, eram os indígenas durante aquele período. Daí, eles percorriam de uma cidade para outra, na maioria das vezes, quando veio a surgir, em 1814, veio surgir as locomotivas a vapor, que eles recebiam o nome de Maria Fumaça, durante aquele período. Só anos depois foi que veio a surgir, no século XIX, os automóveis, e que também foi criado em 1906 por Santos Dumont, o 14 bis, o primeiro meio de transporte aéreo, da qual ele pesava aproximadamente 160 quilos. Foi o primeiro avião criado no mundo. Posteriormente, os irmãos Williams criaram nos Estados Unidos um outro avião, da qual veio receber o nome de Fly 1. Mas o primeiro avião que foi criado foi o 14 bis. Para a atividade de hoje, vocês vão ter a atividade de História, página 239. E até a 241, caso você não tenha feito. E fazer uma pesquisa sobre Santos Dumont, ok? De História, você irá fazer uma pesquisa sobre Santos Dumont, que ele é considerado o pai da aviação. Depois da pesquisa sobre Santos Dumont, você vai realizar a atividade da página 244, 245, 246 e 247 de História. Já a de Geografia, a atividade será da página 136 138 e 139. Certo, gente? Beijo!